céu Jesus pode aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó que prazer, viverei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová viverei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão do além, onde virá. Viverei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu,
a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo Uma boa noite para você na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam gozando de boa saúde espiritual, também emocional e física, nesses dias em que atravessamos tempos de calamidades públicas. Bem, meus amados, hoje, sexta-feira, temos denominado, desde que iniciamos esse estudo, de Sexta Escatológica, abordando o tema Apocalipse, denúncia, resistência, esperança, uma abordagem na teologia, na perspectiva da teologia reformada. Hoje vamos trabalhar então a lição de número 12, que tem o tema O Milênio, a um passo da eternidade, sustentando no capítulo 20 do livro da Revelação, Apocalipse. Bem, queridos, antes de iniciarmos a lição, que ela tem um caráter muito diferenciado em razão da maioria de nós que aprendemos sobre milênio literal, aprendemos sobre pré-tribulacionismo, não é? Nós hoje vamos nos deparar com uma construção bem de característica reformada, que foge um pouco daquelas construções que nós já fizemos há algum tempo, quando eventualmente acreditávamos, não é? Em outra escola escatológica, ou outra escola de interpretação escatológica. Bem, queridos, vale a pena nós acrescentarmos aos irmãos que a linha reformada, quando surge, e nós já falamos sobre isso, falamos isso quando falamos de dispensacionalismo na igreja, ainda com o pastor Hélio de Souza. Falamos ao iniciarmos essa lição, e todas as vezes que nos referimos à reforma protestante, sabemos que a reforma protestante, ela, em razão da dificuldade do tema soteriologia, ela pouco trabalhou e pouco avançou em apresentar conceitos escatológicos dentro daquele sistema organizacional de doutrina advinda com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela muito mais se concentrou, não é, em questões
de salvação e pouco falou sobre eternidade. Bem, eu considero que apesar de linhas um pouco mais dispensacionalistas terem uma tendência a exagerar, não é? Tanto em buscar detalhes que seriam desnecessários, como também, às vezes, supervalorizar um símbolo, um tempo, não é? Eu também entendo que a linha reformada, por vezes, ela apresenta alguma coisa assim muito sem grandes paixões, não é, que não leva a gente a grandes paixões pelo tema, porque ela parece ser de uma linha muito mais reta, de um raciocínio muito mais prático e objetivo, e de alguma forma a gente que está estudando ainda sobre ela vai percebendo que nós vamos de alguma forma nos distanciando, não é, daquelas construções mais assim, digamos, complexas de escatologia, como nós víamos em outro modelo ou em outra escola de interpretação. Por isso não se assustem, não é? Nós também estamos, de alguma forma, progredindo em termos de compreensão. Hoje, para nós, é muito mais evidente de que a igreja enfrentará a grande tribulação, e penso que isso não é para temor de nenhum de nós. É muito melhor nós estarmos preparados para enfrentarmos os dias difíceis do que sermos surpreendidos por ele. Melhor estar preparados do que ser surpreendidos. E se cremos que enfrentaremos a grande tribulação, certamente estaremos advertidos, melhor preparados para enfrentar os dias maus. Bem, meus amados, também com relação às questões de milênio, elas também acabam dentro de um aspecto de teologia, nessa perspectiva reformada, também, se ela não acrescenta talvez alguns detalhes, ela também não se oferece para a possibilidade de alguns tipos de pontos cinzentos, como a outra escola eventualmente apresenta, não é? Então, por tudo isso, penso que nós, à medida em que formos estudando mais o assunto, e estou procurando fazer isso em conjunto com a igreja, dando passos, inclusive, de alguém que está aprendendo, para ajudar vocês, nesse tempo, a ter um básico, para que depois, então, nós possamos apresentar coisas, talvez, um pouco melhor estruturadas. Por isso, seguimos o comentarista da lição, sem grandes acréscimos, não é? Apenas com algumas aplicações, exatamente para trazer as coisas um pouco mais para a realidade e a rotina da igreja, como eu costumo dizer, aquela aplicação de teologia pastoral, aquela aplicação de teologia eclesiástica, não é? Para que o conhecimento não fique muito longe do estímulo ao exercício prático diário da igreja. Bem, Apocalipse 20 é o nosso texto. Ele se divide praticamente em três grandes assuntos. Ele fala sobre Satanás, amarrado por 1000 anos, e os fiéis reinando com Cristo. Ele fala sobre Satanás solto e depois vencido para sempre. E ele fala ainda de juízo final no capítulo 20. A nossa lição, ela trabalha aspectos, não é, de falar sobre o milênio, sobre a grande tribulação e a vinda gloriosa de Cristo. E é isso que nós vamos então
abordar neste tempo. Bem, queridos, vamos ler o texto, pelo menos a primeira parte, de 1 a 6. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde fechou e pôs selos sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Bem, essa é a primeira parte do texto, Apocalipse 20, do verso 1 ao 6. Vamos lá então para a lição. A lição primeiro, ela trabalha e procura nos levar a alguma consideração sobre o método de interpretação de paralelismo progressivo. Bem, nós já falamos isso, que não é só a escatologia que trabalha isso, tá? A própria Bíblia, em termos de soteriologia, também trabalha isso, a ideia de paralelismo progressivo. Por isso que nós dizemos que o Novo Testamento continua, ou é sequência do Antigo Testamento, exatamente numa demonstração de revelação progressiva. E essa ideia do paralelismo progressivo é bem próprio de Apocalipse. É lógico que aqui se acrescenta a ideia do paralelismo ou analogia, né? Analogia progressiva ou paralelismo progressivo, porque praticamente nós temos uma sequência de eventos que eles se repetem apenas acrescentando detalhes a mais. E isso vocês também já ouviram o pastor, ou mesmo como professor no seminário teológico, falando sobre isso, tá? De que a escatologia, ela é um processo de acréscimos. E hoje você ouve, talvez de forma mais objetiva, a ideia do paralelismo também, acrescentando essa ideia da progressividade. Então, paralelismo são coisas que se colocam lado a lado, tá? Lembra da paralela, tá? Estrada paralela, rodovia paralela, tá? É aquilo que vai de lado a lado, tá? E ela vai progredindo. Cada paralelo que se coloca é semelhante até um determinado momento e depois se acrescenta um detalhe ou outro, tá? Bem, e é assim que é construído o Apocalipse em grande parte. Esse entendimento global do Apocalipse torna bastante simplificado a sua compreensão com a aplicação deste método. De acordo com ele, o livro de Apocalipse está então dividido, tá? Em 7 sessões, tá? E essas 7 sessões chama-se paralelismo porque cada sessão trata praticamente do mesmo assunto. E é progressivo porque em cada sessão há elementos novos, verificando-se então uma progressão escatológica de sessão para sessão. E esse método foi então proposto por William Hendrickson e pode ser assim ilustrado, como você vai ver aí na página 43 da nossa apostila. Então nós temos a sessão 1, a igreja no mundo, tá? Capítulos 1 a 3 de Apocalipse, representando ou pela representação dos castiçais. Depois a igreja sofrendo provas e perseguições, capítulo 4 a 7, não é? Pela simbologia dos selos. Depois
a igreja vingada, protegida e vitoriosa, na figura das trombetas, capítulo 8 a 11 de Apocalipse. Depois, a quarta sessão, Cristo combatendo o dragão e seus agentes, tá? Capítulo 12 a 14, tá? Representado pelos símbolos Cristo e o dragão. Depois, a quinta sessão, que é a ira final sobre os impenitentes, capítulo 15 a 16, na representação das taças, tá? Na sexta, a queda de Babilônia e das bestas, capítulo 17 e 19. E aí então nós veremos a representação da Babilônia. E por fim, nós temos o dragão condenado, Cristo e a igreja vitoriosos, capítulo 20 a 22, no símbolo então da consumação. Bem, sendo assim, os capítulos 20 a 22 constituem a última sessão do livro. Nós vamos ver isso em duas partes, tá? Segundo Anthony Roquema, o texto de Apocalipse 21 leva-nos novamente ao princípio da era cristã, tá? No capítulo 20 de Apocalipse encontramos vários símbolos, a saber, chave, corrente, 1000 anos, abismo, selo, tronos, prisão, livros, Gog, Magog, lago de fogo, enxofre. Não se pode dar a nenhum desses símbolos uma interpretação literal. Então está aqui, tá? A ênfase, ok? Da posição reformada. Ela não literaliza o milênio e tudo isso que está dentro desse capítulo 20 de Apocalipse, tá bom? Que tem a ver com todos esses símbolos que acabamos de citar. Nem mesmo aos 1000 anos, como alguns defendem, se pode dar essa questão de interpretação literal, acrescenta o escritor da nossa apostila. Esse número é simbólico, indica apenas um longo período de tempo. E os significados dos símbolos serão considerados no decurso do estudo. É importante atentar também para o fato de que na hermenêutica de Apocalipse 20, a história, a geografia e a matemática são pouco relevantes como ferramentas de interpretação, ou ao utilizá-las devemos fazê-lo com cautela. Então, como eles não consideram aqui literal, então fica difícil você estabelecer tempo e espaço, tá? Ou seja, história e geografia e até precisão em aspectos matemáticos, porque se trata de uma grande representação, tá? Uma figura de linguagem realmente de alegoria e de algo não literal. Essa questão de alegoria vale a pena acrescentar que é uma questão de envolver muito mais conceitos mais genéricos. Por exemplo, o 7 representando pouco e o 1000 representando muito. Apenas isso, mas não uma representação cravada de 7 e de 1000. Apenas a ideia do atacado, do pouco ou do muito, tá? Bem, o texto descreve situações e experiências complexas, tais como o aprisionamento de Satanás, o reinado dos santos no céu, a primeira ressurreição, a segunda morte, a libertação de Satanás, a sua derrota definitiva e o grande julgamento, tá? Antes de irmos para a contextualização, vamos ler mais um trecho da lição, que é o versículo 7 até o versículo 10, que diz: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome ou cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a guerra. E elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos
dos séculos. Bem, contextualizando, o milênio. O milênio começou com a primeira vinda de Cristo e terminará um pouco antes da segunda vinda. Então, se você olhar lá, tá? O próprio quadro da página 43, aonde nós nos referimos à 7ª sessão, você vai ver no canto esquerdo da página, tá? A ideia, a primeira vinda de Cristo, tá? E aí todas as sessões, ok? As 7 sessões de igreja, tá? Ou melhor, 7 sessões de últimos tempos. Então, praticamente, quando Jesus surge, esta linha de interpretação que estamos, não é, trabalhando, ela então fala que a escatologia já começou ali, tá? Com a primeira vinda de Cristo, como Cristo ali sendo já, de alguma forma, o início do final dos tempos. Tá bom, queridos? E lá no final de tudo, você vai ver então a segunda vinda de Cristo, ok? Como o ponto final lá. Então tudo que estamos trabalhando dentro do milênio não literal está desde da primeira vinda de Cristo, quando ele veio em carne, ok? Nasceu da mulher, ok? E desenvolveu o seu ministério terreno e morreu e ressuscitou. Desde este início, nós já estamos vendo essa chamada era, tá? De um milênio não literal, mas um milênio que eu disse para vocês, representa um grande tempo. E dentro desse grande tempo, tá? Desde o nascimento de Jesus até a sua segunda vinda. Aqui não há duas vindas, não é? Uma invisível e outra visível, aqui só há uma, tá bom? E praticamente o milênio, tá? Por não ser literal, ele não é um espaço ocupado especificamente, mas ele engloba todos os acontecimentos desde o nascimento de Jesus, a sua primeira vinda, até a sua volta, podemos dizer assim, ok? Que é o que nós bem sabemos e que até então criamos em duas partes, mas o estudo que estamos vendo, apenas uma parte. Por isso que eu digo, no fundo, ele é muito mais simples, tá? E nós que estamos acostumados, né, a ficar discutindo sexo de anjos dentro da escatologia, esse estudo deixa as coisas um pouco mais, não é, condensadas. Bem, os 1000 anos mencionados em Apocalipse 20 não pode ser entendidos como sendo literalmente um período de 1000 anos. Refere-se, na verdade, a um período iniciado a partir da primeira vinda de Cristo. Eu repito, a partir do nascimento de Cristo. Já começou um milênio. Tá? A referência à primeira vinda inclui tudo o que envolve, desde a encarnação até a ressurreição e a entronização de Cristo. Ele cita Efésios 1, 20 a 23, texto que vimos recentemente no estudo de quarta-feira. Satanás está amarrado e aprisionado até que transcorram os 1000 anos. Tá? E o aprisionamento de Satanás indica que o seu poder e liberdade de ação foram restringidos por Cristo. Lá, a referência de João 12, 31, 32. Segundo o próprio Senhor, os sinais da chegada do reino de Deus confirmam que ele mesmo primeiramente amarrou o valente. Tá? Que é Mateus 12, 28 e 29. Ok, queridos? Bem, o acorrentamento de Satanás não impede, entretanto, de agir. Apenas restringe sua liberdade para enganar e obscurecer as nações, como acontecia antes da vinda de Cristo. Isaías 9, 1 a 7. Também o impede do resistir e prevalecer contra a igreja, que é o texto que tanto falamos de Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A era que estamos vivendo, a qual é o desenrolar do próprio milênio, terminará pouco antes da segunda vinda de Cristo,
quando Satanás então será solto e derrotado de uma vez por todas. E em seguida o Senhor virá para julgar o mundo. A era atual, compreendida pelo milênio, é o tempo da igreja, ou era evangélica. E Satanás não pode impedi-la. Lucas 10, 17 e 19. Este é um período em que a igreja tem a liberdade, a oportunidade de fazer e ouvir as boas novas de salvação em todo o mundo, como determinou o Senhor Jesus. Atos 1, 6, 11. É importante observar esse texto que essa missão está inserida entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. A igreja deve aproveitar as oportunidades e desenvolver com urgência a sua missão, pois o tempo está próximo. Romanos 13, 11 e 14. É importante lembrar, porém, que o fato de Satanás estar amarrado não significa que seja desnecessário preocupar-se com ele. Sabemos que um leão, mesmo amarrado ou aprisionado, continua sendo perigoso e pode causar muitos danos. 1 Pedro 5, 8 a 10. No versículos 4 a 6, João fala novamente 1000 anos, durante os quais os santos viveram e reinaram com Cristo. Não se trata aqui de outro milênio. Apenas indica que enquanto o milênio transcorre e vive-se na terra, a era da igreja, no céu está se vivendo e reinando com Cristo, os crentes que já morreram. João destaca inclusive os crentes martirizados pela tirania do Império Romano. E a primeira ressurreição mencionada no texto refere-se então ao novo nascimento em Cristo. Olhem só, tá? Quanto à segunda morte, trata-se da morte espiritual e eterna, reservada aos ímpios, o que nós conhecemos bem como Geena. Tá, queridos? Então, esta é a ênfase aqui. Então você observa que para quem não crê no milênio literal, tá? Nós estamos no milênio e esse tempo envolve as 7 etapas, tá? Do Apocalipse, que começou desde o nascimento de Jesus, todo o aspecto de igreja, inclusive, ok? Até a ideia ao limite da sua segunda vinda. Tá bom, queridos? Então, essa é a ideia. Bem, há algumas palavras aqui que vale a pena eu lembrar para você ver como o pastor vai fazendo algumas ligações do tipo. Quantas das vezes ouvimos, tá, que Jesus viria apenas depois do evangelho do reino sendo pregado para todos. Quantas das vezes eu citei isso para vocês na igreja, que o evangelho do reino está se referindo ao milênio. Então, esta coisa de Jesus ser conhecido por todos estaria ligado apenas para o aspecto do milênio. Então, se considerarmos o milênio antes, na antiga escola que defendíamos, tá? Que ela estava, que isso só ocorreria lá no milênio, agora fica claro os textos para nós, de que a pregação do evangelho deve ser feita dentro do conceito de milênio, e o conceito de milênio é esse que estamos, tá? Não literal, mas representativo, ideia de um grande tempo, como já falamos para vocês. Então, certas coisas são respondidas, tá? Que até então não eram. Ok, queridos? Bem, a grande tribulação. João afirma que, cumpridos os 1000 anos, Satanás será posto em liberdade. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. Será um curto período caracterizado por grande apostasia. Satanás sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, com o propósito de pelejar contra o povo de Deus. Gog e Magog, mencionado neste versículo, não se refere propriamente a uma pessoa ou lugar, mas são nomes simbólicos que representam a oposição movida pelos inimigos de Deus e do seu povo. Vimos isso nas aulas anteriores. O reverendo Américo Ribeiro observa o seguinte: os nomes Gog e Magog derivam do livro de Ezequiel 38:2 e são usados pelo profeta, segundo autorizados intérpretes, para indicar o poder dos Seleucidas, revelado nos dias de Antíoco Epifânio.
o arqui-inimigo dos judeus. João usa esse período de grande aflição e angústia para o povo de Deus na velha dispensação como símbolo do ataque final de Satanás em suas hordas contra a igreja nos últimos dias. Tá? Então é óbvio, como os irmãos já aprenderam, né, de Antíoco Epifânio, uma espécie de tipo do anticristo. Comentando esse trecho de Apocalipse em comparação com o ensino de Paulo, Michael Wilcock faz a seguinte análise. Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2 o que vai acontecer imediatamente antes do retorno do Senhor. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, verso 3. No tempo presente, um poder divino o detém, porém é certo que em alguns aspectos o mistério da iniquidade já opera, versos 6 e 7, lá ainda de 2 Tessalonicenses 2. Mas quando aquele que o detém for afastado, o mundo novamente verá a eficácia de Satanás, tá? Com todo engano de injustiça. Então vocês vejam, no milênio não literal, a grande tribulação, tá bem? Ela esta ênfase da própria soltura de Satanás, tá? No final do milênio, tá? Que é o final do tempo de 7 fases ou de 7 sessões, como já explicamos no início desta lição. As predições simbólicas de Paulo concordam de forma tão marcante com as profecias simbólicas de Apocalipse 20, que é muito difícil dizer que as duas passagens se referem a circunstâncias diferentes. A investida final de Satanás e suas hostes contra o povo de Deus será de curta duração, pois tudo culminará com a intervenção e a vitória definitiva de Cristo contra ele e seus agentes. Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre e serão atormentados pelos séculos dos séculos, verso 10. Esse evento, então, é sucedido imediatamente pela segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 29 e 31. A propósito, é oportuno recordar as orientações de Paulo, registrada então em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 a 17. Tá bom, queridos? Então, é esta ênfase. Bem, é óbvio que, como estamos dando essa aula à distância, talvez os irmãos tenham alguma dificuldade para entender, mas como eu disse aos irmãos, nós vamos progredir nesse ensino devagarzinho, e o pastor vai voltar ao assunto usando de uma outra pedagogia para clarear melhor as coisas aos irmãos. Vamos ler então a última parte de Apocalipse 20, o juízo final. Vi também um grande trono branco e que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros, então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram julgados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Parte 3 da lição, a vinda gloriosa de Cristo. Os versículos 11 a 15, que acabamos de ler, né, são uma clara referência à segunda vinda de Cristo e o grande julgamento. Nesse tempo ocorrerá então a ressurreição dos mortos. A visão de João é nítida quanto à presença diante do trono de todos os que estavam mortos, mas acabaram de ressuscitar. Essa ressurreição envolve a todos, justos e ímpios. E sobre isso a confissão de fé de Westminster declara: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos,
e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente às suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados, não é, para a honra, para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Simultaneamente, a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos. Ocorrerá o julgamento a seguir e seguir-se-á a eternidade. Então, Mateus 16, 27, 2 Coríntios 5, 10, a ideia do tribunal de Cristo, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 10 e Judas 14, 15. A morte e os seus poderes, bem como os ímpios, já terão sido aniquilados para sempre, versos 14 e 15. Os santos, por sua vez, na presença do Senhor, começam a desfrutar de um novo céu e uma nova terra, o que se estenderá por toda a eternidade. É o fim da história e o começo da eternidade. Como diz Daniel, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel 7, 18. Ok, queridos? Então está aí a construção, e você vai entender que chega a ser simplista a coisa, tá? Mas totalmente compreensível, uma linha reta, poderíamos dizer, sem todas aquelas necessidades de vai e vem, busca aqui, busca ali, como a gente via na escola de ênfase pré-tribulacionista, e que considerava então a ideia do milênio literal, tá, queridos? Então a ideia milenista e pré-tribulacionista, tá, queridos? Então esta é a ênfase, tá bom, da lição. Eu sei que você vai ficar encucado, que você vai ficar do tipo, só isso, não é? E nós falaremos isso pontualmente, presencialmente, Deus nos permitindo, faremos isso futuramente, tá bom, queridos? Essa é a nossa ideia. Então, em termos gerais, vamos entender essa escola que estamos aprendendo sem fazer muitas relações, tá, apologéticas ou comparativas com a escola anterior, que a maioria dos irmãos certamente entendia um pouco, não é? Ou até acreditava um pouco. Às vezes nem entendia, mas acreditava um pouco. Nós estamos então numa visão de compreensão reformada, aonde o milênio não é literal. E este milênio, ele já existe, nós já estamos nele, tá? E ele, então, chamado de milênio simbólico, ele compõe várias sessões, desde o nascimento de Jesus até a sua segunda vinda, a sua volta, não é? Então, vamos dizer, a vinda, desde a vinda até a volta. A vinda representando o seu nascimento, não é? A sua encarnação, o seu ministério terreno, a sua obra vicária, a sua morte e ressurreição, a sua ascensão. E depois, então, a ideia construída sob o ponto de vista de compreensão da igreja, tá? A igreja no mundo, a igreja sofrendo provas e perseguições, representada as 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse, não é? 1 a 3, e depois também a ideia de 4 a 7. A igreja vingada e protegida e vitoriosa, na ideia da simbologia das trombetas. A ideia de Cristo combatendo o dragão e seus agentes, tá? Que seria o capítulo 12 a 14, na representação de Cristo e o dragão. A ira final sobre os impenitentes e impenitentes, tá? As taças, capítulo 15 e 16. A queda de Babilônia e das bestas seria então a Babilônia, então 17 a 19, a queda da Babilônia. E a consumação, capítulo 20 a 22, representando então aí dentro desse tempo do capítulo 20 que lemos, esta construção, tá? Tanto de aspecto do que ocorre dentro do milênio, como também
a própria grande tribulação, que seria então esta ênfase, tá, do próprio Satanás solto, e aí de alguma forma você tendo o mundo, uma ação que até então estava um pouco mais contida por ele estar preso, agora é mais contundente, tá bom, queridos? E isso então seria a ideia da grande tribulação, tá bom, queridos? Então você vê que não tem nenhuma correlação com o que entendíamos até então, tá bom, queridos? Então, dentro desse aspecto aí, no final que nós temos, então ideias, por exemplo, né, de primeira ressurreição e de segunda ressurreição, ideia de ressurreição inclusive em duas partes, tá? Então, a ideia da primeira ressurreição, esta linha de escola interpretando como é o momento da regeneração, a ressurreição espiritual, e que a ressurreição é uma só, tanto dos que estão em Cristo para a vida, como os que estão sem Cristo para a morte eterna, tá? Também conceitos de tribunal de Cristo, que para nós isso ocorria antes, não é? Na ideia de pré-tribulacionismo, e que agora isso é efetuado então lá também dentro do aspecto do tempo do juízo final, tá? Onde receberemos os lauréis, digamos assim, pelo trabalho executado, não é? E ofereceremos a Cristo por entender de que todas as conquistas foi por Ele, e sem Ele nada teríamos conquistado ou realizado. Tá? Então, coisas como essas que a gente vai levar um tempo para ir encaixando e levando uma compreensão mais pedagógica aos irmãos. Tá? O importante no meio de tudo isso é entender o que eu disse para os irmãos. Tá? Toda aquela complexidade, dificuldades e necessidades de ficar arrematando uma coisa aqui ou ali, que nós vimos nas complexidades do milenismo e da própria ideia pré-tribulacionista, tá? Aqui não há. E a gente pode encaixar tudo isso, tá bom? Dentro de cada tempo, como nós estamos nos referindo aí. Tá bom, queridos? Então, essa é a ideia que estamos abordando. Então, você vai ver que apenas a aula da semana que vem é que fica fora do aspecto milenar. Então, quando você chega no capítulo 20, o capítulo 20 praticamente ele é um encerramento e uma ideia, tá? De construção, praticamente de organização de todas as sessões desse milênio não literal. Ok? Então, está aí. O importante é considerar algumas coisas que são relevantes. Vamos lá. O que vale para nós realmente, tá? Talvez para um ambiente mais acadêmico, a gente trabalhe questões um pouco mais delicadas, mas talvez até mais específicas, detalhes, tá? Mas a nível de igreja, o que é importante? Primeiro, que você deve considerar a possibilidade da igreja enfrentar realmente a grande tribulação. E para isso você tem que estar preparado. E aí eu digo para você, é melhor estar bem advertido do que ser prego de surpresa. Então é melhor nos prepararmos para o pior, ficarmos firmes no Senhor, tá bom, queridos? Para não sermos surpreendidos, tá? Sob o ponto de vista de cuidado com a nossa salvação, sem dúvida, muito melhor é estar advertido e preparado para o pior. Porque assim estaremos certamente mais seguros. Isso não há dúvida disso. E a igreja precisa entender e compreender isso. Segundo lugar, tá? Entender que realmente Jesus virá. Não em duas vezes, tá? O invisível só para a igreja, mas ele virá, realmente virá para julgamento, para encerramento de todas as coisas. Não virá em duas etapas, tá? Duas etapas praticamente, irmãos, é dar uma ajeitada, como eu disse, numa ideia de segunda vinda, tá? Por que não se fala em terceira vinda, então? Ou terceira vinda, né, no caso. A Bíblia, inclusive, as melhores traduções falam de vinda e de volta.
como vinda sendo a primeira e volta o retorno de alguém que já veio uma vez, se limitando apenas a dois aspectos, tá, queridos? E não a 3, como acreditávamos antes, tá? Então, este é o conceito, tá bom, queridos? Essa é a ideia, tá? Então, entendemos que Jesus realmente virá, tá bom? Entendemos que realmente há uma igreja, tá, reunida no céu, tá? Entendermos que, que o fim de todas as coisas propiciará todos os julgamentos, não só da igreja, não para a salvação, mas as suas próprias obras, tá? Porque não dá para descartar os textos, tá bom, queridos? Mas também o julgamento dos ímpios, o julgamento de Satanás, o julgamento, não é, do falso profeta e do anticristo. Tudo isso considerando-se todas as coisas. E você observando, inclusive, os selos, as trombetas, as taças, por exemplo, tá? Períodos de progressões, inclusive de juízos, de pestes, de flagelos, de situações difíceis que vamos passar e que a igreja, os que estiverem vivos como igreja, enfrentarão, e o reino de Deus sendo anunciado dentro da grande tribulação, tá? Para todos os povos, afinal, evangelho é chamada para a vida espiritual. Tá bom, queridos? Então, é este o contexto, esta é a realidade, e eu termino enfatizando a você. É melhor estar advertido do que ser pego de surpresa. Então, se prepare para os dias difíceis que a igreja pode enfrentar, que não tem nada a ver com os dias que estamos passando. Isso aí é melzinho na chupeta, tá? Ficar em casa de perna para cima, como a maioria de nós estamos ficando, esperando a pandemia passar, meu irmão, tá? Tendo comida na mesa, entendeu? E tudo em paz, queridos. Um morrendo, o outro morrendo, desculpe, irmão, como diz o Bolsonaro, tá? Todos morrem, todos vamos morrer um dia, tá, queridos? E são circunstâncias da vida. Agora, tantos irmãos fazendo disso o fim do mundo, meu irmão, você não tem ideia do que é fim do mundo, tá? Isso não passa nem perto. Então para de mimimi e vamos servir a Deus, tá? É o que eu te digo. E te prepare, tá? Porque certamente o que está previsto para acontecer no final dos tempos, tá? E que a igreja será poupada, não é? De morte eterna, tá? Terá Cristo junto a ela, tá? Mas não será simplesmente tirada do mundo para não enfrentar a tribulação. O próprio Jesus disse, olha, não oro para que tires do mundo, mas para que os livres do mal. Tá, queridos? Então, essa ideia de tirar do mundo alguém para nós não enfrentarmos o mal é de um princípio bíblico que o próprio Jesus já na sua oração intercessória, tá? Próximo, não é? E já dentro do princípio desse milênio, nesse contexto não literal, ele já fez essa oração por nós, tá? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tá bom, queridos? Então, tem muita gente aí que é tão frouxo que é melhor ele acreditar que ele tirar do mundo para ele não enfrentar os grandes problemas. Meu irmão, repito, para de mimimi, tá? Vamos servir a Deus, tá? É lógico, ressalvado as circunstâncias de um ou outro que eventualmente enfermo, que eventualmente doente, tá? Não pode e deve até preservar outros de contágio, entendeu, irmão? Mas fora isso, é bom a gente acordar para a realidade espiritual, tá, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tenhamos bom ânimo, tá, meus amados? Esta é a ênfase. Não vamos sair por aí procurando a morte, mas não vamos esquecer que nós não somos daqui, tá bom, queridos? E que nós aqui somos apenas passageiros, tá? Somos apenas forasteiros, estamos apenas de passagem. Esta é a ênfase. Por isso, se apegue a Deus, se apegue a Cristo,
não é? Preserve na fé, para que você possa permanecer firme nele até aquele grande dia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Domingo tem escola bíblica presencial às 9 da manhã. Você que não retirou sua lição bíblica ainda, retire ou reserve a sua, tá bom? Lembrando também que sexta-feira que vem nós estaremos encerrando ainda virtualmente esse estudo, e o pastor pretende pelo menos 2 sextas-feiras na igreja dar um resumo dessa lição, tá bom, queridos? De forma presencial, para tirar, digamos assim, e fortalecer o aprendizado deste tempo. Tá bom, queridos? Deus abençoe tua vida, Deus te fortaleça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa ministração, por essa palavra, e ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente adquirirmos força a partir do teu Espírito para enfrentarmos as adversidades da vida, jamais deixando de te adorar, de te servir, de prestar culto, não é, Senhor? Ou em casa, ou mesmo em familiar, ou dentro da igreja, mas que possamos não deixar a nossa guarda se baixar para não termos outros tipos de prejuízos espirituais. Ajuda-nos para que possamos perseverar na fé nos dias que parecem ser um pouco mais difíceis do que aqueles que levávamos até 3 meses atrás. Que a tua bênção esteja sobre nós. Ajuda-nos por graça e misericórdia. Nós seguimos crendo que aqueles que são teus jamais se perderão, e aqueles que não são, até nesse tempo, poderão se revelar de uma fé totalmente frágil e se distanciando totalmente de ti. Nos dá graça de entendermos estas coisas, para que possamos seguir sem sentimentos de culpa, em razão daqueles que perecem. É assim que oramos, Senhor, e assim te agradecemos, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre, ao Cordeiro, que é digno do louvor, nosso louvor eterno. Aleluia, glória ao seu santo nome. Amém, amém. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.